cara muito malvado vai e pega umas crianças, um experimento que ninguém estava vendo, faz experimentos nelas e transforma elas em coisas que qualquer pessoa que veja vai ficar aterrorizado e com pena das crianças porque se transformou numa criatura que elas sentem dor. Isso te lembra algum jogo? Pois é, FNAF Pop Playtime. Os dois jogos. De hoje eu quero basicamente falar sobre a minha opinião sobre Pop Playtime e meio que é tipo uma desculpa por tudo que eu já pensei antigamente de Pop Playtime. Porque eu, desde a época que eu lançou Pop Playtime, eu sempre tive lá na cabeça que era tipo uma cópia de FNAF. Só que depois do jogando que eu joguei em live, mudou completamente minha opinião. Tipo, tem muita coisa boa de Pop Playtime que eu quero falar no vídeo de hoje e quero dar minha opinião sobre toda a franquia como tudo. Vamos lá. Primeiro eu tenho que dar o contexto. Eu gosto de FNAF Five Nights at Freddy's desde lá que lançou. Se eu não me engano, eu acho que eu comecei a acompanhar FNAF no segundo jogo dele. Pra vocês terem noção, eu sou da comunidade FNAF. Comunidade, eu só fico assistindo, vendo o povo com teorias junto. Desde a época que o Resistente fazia vídeo, fazia teoria. Eu sou velho pra caramba, né, comunidade FNAF. Então, desde aquela época, eu sempre acompanhava a história de FNAF, as teorias, as histórias que era montada e tudo mais. E eu meio que fui crescendo junto com o FNAF, foi meu jogo de terror meio que da infância pra assistir. Então eu assistia, acompanhava, e quando chegou em Five Nights at Freddy's 5, que foi basicamente o Pizzaria Simulator, quando terminou aquela coisa, todo aquele apogeu, tudo junto, toda a teoria junta, e todos os animatronics meio que vão de F naquele jogo, meio que pra mim já deu de jogo de terror. Foi naquela parte de tipo, tá, ok, é uma coisa boa, foi um final decente, eu gostei do final, foi um final ok, deu pra mim de jogo de terror. E nessa época tava surgindo outros jogos de terror, e um deles era Pop Playtime. Só que não sei porquê, eu acho que eu não gosto muito de jogos de terror, não é muito a minha vibe, eu gosto de jogo que tem a teoria em si pra montar. Eu gosto de Little Nightmares, por exemplo, só por conta da história, todo o background que tem construído dele. Então por conta disso, eu nunca fui pegado com Pop Playtime. Quando lançou Pop Playtime, eu olhei e fiquei, tá, parece um Five Nights at Freddy's 3, não, parece um Five Nights at Freddy's. E tipo, eu tenho um motivo pra acreditar nisso, porque já tinha antigamente jogos que meio que tentavam surfar na onda de FNAF e que era uma cópia mal feita. Tinha até cópia não era mal feita, mas era uma cópia. Era aquele jogo de gatos, se não me engano, que tinha a mesma mecânica de Five Nights at Freddy's praticamente. Então quando eu olhei pra Pop Playtime, eu disse, tá, esse jogo não é pra mim. É uma franquia que provavelmente vai crescer, mas eu não pegou ainda, não clicou comigo, tá ligado? Era só com Pop Playtime, meio que eu já tava meio enjoado dessa coisa de terror, toda a história contada. Tanto que, tipo, outros jogos também que cresceram muito a comunidade, só que eu não acompanhei junto, foi Little Nightmares 1, que lançou junto naquela época, mais ou menos. Tal Circus, que era não exatamente de terror, mas também, tipo, uma comunidade mais de mistério. Murder Drones, Guard of Bambam. Se bem que Guard of Bambam, o povo também não gosta muito de Guard of Bambam, o povo tá falando mal. Então meio que eu fiz certo em ignorar essa franquia. Em janeiro desse ano, meio que eu decidi dar uma chance pra jogar Pop Playtime, porque ia sair o capítulo 4, e agora eu tô fazendo live, e o povo disse que queria ver eu jogando Pop Playtime capítulo 4. Então tá bom, vamos jogar, vamos ver como é que é a história, como é que é a lore, vamos ver o coisa. E meus amigos, nossa, eu nunca bati a cara tão feio num jogo, porque que jogo bom são os 4 capítulos de Pop Playtime. Eu joguei o capítulo 1 e o capítulo 4 em live, não consegui jogar o capítulo 2 e o capítulo 3 em live, mas eu peguei o jogo pra poder tocar, pra poder sentir, pra poder viver um pouco do jogo, vi a lore também pra poder assistir. Então, meio que eu tô com a memória fresca dos jogos pra fazer. Então tem algumas coisas que eu queria pontuar no vídeo de hoje pra validar meu ponto. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gameplay do jogo em si. A gameplay não é nada revolucionário, mas é muito criativo. Eu gosto do jeito que a gameplay de capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, elas meio que são a mesma, mas só que vão mudando, vão acrescentando. Elas vão ficando melhor a cada jogo, tá ligado? Parece que cada capítulo os desenvolvedores vão meio que pulindo o jogo cada vez mais. No primeiro capítulo a gente começa com uma mecânica simples de usar as mãozinhas para poder abrir porta, poder recarregar alguma coisa e tudo mais. A gente foge de um bicho só, que é o Huggy Wuggy. Eu até abri com o povo que o capítulo 4 é meio que uma demo dos outros jogos, porque já no capítulo 2, essa coisa é tudo melhorada. A gente ainda tá fugindo de um bicho, beleza, mas tem umas mecânicas diferentes pra fugir do bicho. Tem outros bichos também, tem por exemplo o cachorro lá, Centopeia, que muda a mecânica. Tem por exemplo também outras coisas, a gente ganha outras mãos, a gente muda a mecânica praticamente. E faz você pensar. E tem um efeito puzzle do jogo que eu acho muito legal. Eu gosto quando o jogo te faz pensar e faz você pegando. Outro ponto também falando de pensar é questão de fazer você ver a história e você ir acompanhando. Uma coisa que eu gostava muito de FNAF, que tá presente agora de um jeito positivo, porque não é como se fosse uma cópia, é só ali que eu vejo como uma inspiração de tipo, pegar as coisas e ir colocando os pontos, não revelar tudo de uma vez, deixando a teoria se fazer, tá ligado? Eu acho muito legal isso numa comunidade que tipo, não ter um ponto feito, não ter uma história completa até chegar no final do jogo. Até lá a gente vai moldando, vai fazendo a história, vai construindo. É uma coisa até em One Piece que eu acho muito da hora, que por exemplo, One Piece
tem a história, mas a gente vai fazendo as teorias. É um quadro de um dia desse One Piece, e o povo tá fazendo as teorias, fazendo as coisas. E isso tem pop playtime, uma coisa que eu acho muito legal, uma coisa que eu vejo e fico querendo participar, tá ligado? Tá, e se isso não foi isso? E se na verdade foi isso? Um dia desse eu tava teorizando em live com o povo. Gente, e se o protótipo for o Elliot Ludwig? Aí o povo da live ficou comentando, não, Bruno, talvez tenha alguma possibilidade, mas é tão pequena que não dá nem pra levar tanto em consideração. Eu fiquei, tá, faz sentido, o cara deve ter de F mesmo. Aí eu fiquei conversando, eu acho isso muito legal em Pop Playtime, e pelo menos até agora eu consigo ter umas discussões criativas, não de um jeito de briga. Uma coisa que eu não tava gostando de FNAF, por exemplo, é que cada um tinha sua verdade praticamente. Em Pop Playtime, por enquanto, eu não tô vendo isso. Pelo menos não sei se é porque eu comecei agora a entrar nesse mundo, mas tá muito legal, eu acho muito bom essa parte. Sendo sincero com vocês, eu falei no início desse vídeo que tipo, eu achei que Pop Playtime era só uma cópia de FNAF, e sendo sincero, hoje em dia eu percebi que eu mordi minha língua feio com isso, porque, sendo bem franco, tem muita coisa de Pop Playtime que eu acho que ele até supera o Five Nights at Freddy's. Não me entenda mal, FNAF basicamente é o pioneiro desses jogos. Ele formou muita coisa, ele tem muita coisa de FNAF que vai ser usada em outros jogos de terror, porque ele foi um dos primeiros que, tipo, construiu esse meio que, tipo, horror de história, horror de construção de comunidade, eu não sei como é que eu chamo isso. Alguns pilares. E os outros jogos que vão fazer vir na frente, obviamente vão ter esses pontos, vão ser melhores em algumas coisas, porque ele tem uma referência, ele tem como ponto de referência. É tipo, por exemplo, o povo que fica falando de Dragon Ball, Dragon Ball é genérico porque tem isso. Dragon Ball não é genérico, ele criou isso, não tem como ele ser genérico porque ele criou isso. Os outros já vieram pra frente que acabaram pegando como referência ele. E Pop Playtime faz isso, ele vê o que tem de bom em FNAF, e em outros jogos provavelmente, e ele melhora de um jeito muito bom. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a história de Five Nights at Freddy's, eu nunca senti que tinha exatamente uma história exatamente contada, a não ser o final de Five Nights at Freddy's. Em Pop Playtime é diferente. Pop Playtime eu sinto que tipo, tem um ponto A e um ponto B, um ponto C que os desenvolvedores querem chegar. Eu sinto que já a história já tá toda completinha, bem fechadinha mesmo. Se eles mudarem vai ser uma pequena coisinha aqui e acolá, mas a história já tá tão bem contada, eu consigo ligar os pontos e eu já consigo entender muito da história em si. Coisa que em FNAF até hoje a gente não exatamente sabe, tipo, por exemplo, o que tinha naquela caixa. Ninguém sabe o que tinha naquela caixa. São coisas que, por exemplo, em Pop Playtime eu vejo que, tipo, eles têm um cuidado maior em trabalhar, em fazer os pontos se ligarem. Dá pra fazer exatamente, tipo, colocar tudo na parede, assim, ó, só ir grudando e colocando e falando as teorias sobre. Outro ponto também, a gameplay. A gameplay de FNAF é ok, vamos combinar, a gameplay de FNAF é mais ou menos. E uma coisa que eu até já elogiei nesse vídeo, a gameplay de Pop Playtime, ela é muito boa, ela é cativante, tá ligado? Tem umas gameplay diferenciadas a cada jogo. Por exemplo, no capítulo 3... tem umas gameplay que da professora, aquilo dali é animal, velho. Aquela gameplay da professora é animal. A gameplay do Catnap do capítulo 3 também é muito boa, é muito bem feita. E tem umas coisas que, por exemplo, são mini pontos, mas que você fica até com vontade de querer jogar mais, tá ligado? Por exemplo, tem a coisa do Doc Day de ficar fugindo enquanto tem os bichos. Aquilo dali é uma coisa legal de você criativo lá, você ficar pensando, tá, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que fugir, pra onde é que eu tenho que ir, o que eu vou fazer, tá ligado? São coisas assim que você olha e fica muito legal. O Yarnab, eu joguei live, até eu fiquei tipo uns 40 minutos só no Yarnab, na fase do Yarnab de passar, porque é uma fase muito complicada pra mim. Eu não sei se alguém passou aquilo de primeira, mas que fase difícil, velho. De eu ter que ficar passando assim. Ele era um ordem, praticamente, do Minecraft. O bicho, ele ficava me ouvindo. Eu tenho pra mim que aquele bicho enxergava, eu só tava se fingindo. Voltando pra história que eu tava comentando, uma coisa também é que eu acho que Pop Playtime consegue trabalhar melhor os seus personagens, porque tem mais diálogos, tá ligado? FNAF só foi ter diálogo efetivamente, assim que eu lembro, em Sister Location, acho que em Sister Location, se eu não me engano. Mas Pop Playtime, como ele tem diálogos, ele tem até coisas de... eu não sei como é exatamente o que eu posso explicar, mas eu sinto que eu tenho mais apego aos personagens quando eles foram de F. Por exemplo, eu nunca senti efetivamente ódio de querer caçar o William Afton pra poder acabar com ele e dizer, ó, seu safado, você fez isso tudo aqui com essas crianças. Eu sentia raiva do William Afton, sentia muita raiva porque ele acabou com as crianças, tá ligado? Mas eu nunca exatamente eu senti, por exemplo, o que eu senti no capítulo 4, porque no capítulo 4, quando o Dewey morreu, ele foi de F, foi mal o spoiler, mas quando o Dewey foi de F no capítulo 4, eu realmente fiquei, tá, o protótipo vai pagar por isso. Eu vou, no capítulo 5 o protótipo tá lascado na minha mão. Porque o pobre do Dewey, eu me aperfeiçoei, né, o Dewey. Eu assistindo, eu jogando com o meu personagem, quando o Dewey ele foi de F, na luta do Dewey, eu me senti mal. Eu não me senti bem lutando naquela luta. Eu me senti como se, tipo, eu queria parar aquela luta. Foi porque, tipo, o pobre do Dewey era um personagem que ele ficou com a gente, ele ficou o jogo inteiro, tipo, querendo ajudar a gente, mas ficava naquela crise dele, de será que eu tô fazendo certo, que eu tô fazendo errado.
pra no final acontecer uma grande coisa ruim, ele ficar com mal dele mesmo, ele começar a entrar em crise, as três pessoas começarem a entrar em crise, querer acabar com a gente e vir pra cima da gente, e os balões de fala, os diálogos dele, de ele chamando a mãe, dele chorando praticamente porque não conseguiu salvar as crianças, aquilo me deixou mal, velho. Aquilo realmente me deixou mal, tá ligado? Tipo, eu fiquei, poxa, velho, eu não quero acabar com o Dewey, velho. Eu não quero acabar com o Dewey, velho. Eu tô com pena dele, velho. Ele era só uma criança, tá ligado? Quando isso tudo aconteceu. Falando em outras coisas, por exemplo, o Doutor, que nem é um vilão exatamente final, ele é só um vilão desse capítulo, só que mesmo assim, ele é tão bem desenvolvido no que ele pode, eu acho que ele podia ser um pouquinho mais trabalhado pra ficar um personagem realmente icônico. A voz de Guilherme Briggs, meu amigo, que voz incrível aquela do Guilherme Briggs. Aumentou muito o personagem. Mas os diálogos que ele tem, você cria um pensamento, tá ligado? Mesmo antes de chegar no final, que a Pop ela vai e faz aquilo com você, o Doutor já planta aquela semente da dúvida na sua cabeça. Então você já fica pensando, tipo, tá, cada um dos personagens tem uma personalidade bem definida. A Pop mesmo, que o povo ficou com raiva dela, é uma personalidade, querendo ou não. Ela era uma criança, velho, quando isso tudo aconteceu. É normal ela ser traumatizada, tá ligado? Quando o protótipo ameaça ela de tal coisa, óbvio que a primeira coisa que ela vai fazer vai ser fugir, porque ela era uma criança, ela ficou traumatizada com aquilo. Não tem por que ela não sair correndo, tá ligado? Então, tipo, são personalidades que vão sendo trabalhadas a pontos e pontos, que deixa o jogo tão rico, tão vivo, que praticamente é um jogo muito bem feito, é um jogo incrível. Eu entendo por que o povo ficava tão animado com o Pop Playtime hoje em dia. Eu vendo antigamente, agora eu percebo por que o povo ficava tão animado. Porque chegou agora, eu tô jogando e eu tô animado agora também. Tô fazendo até um vídeo aqui pra vocês. Enfim, essa é a minha opinião. Acho que o Pop Playtime superou e muito, até FNAF em algumas coisas. E a sua opinião? O que você acha? Você acha que não superou, não superou? Diz aqui nos comentários. Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui tá aparecendo a gameplay do jogando Pop Playtime 4 e também tá aparecendo a tier list aqui, se você quiser, quando esse vídeo sair. Fique bem, fique com Deus, até a próxima. Se cuidem.